Lembra aquelas listas? Montei a minha. 7 motivos para a crise do Botafogo. Fala galera, mais um vídeo no canal do Canedo pra gente chegar falando sobre a crise que vive o Botafogo depois de um 2024 maravilhoso, um 2025 que vai muito aquém do esperado, e se fosse praticamente impossível manter o ritmo do ano passado, eu acho que todo mundo concorda que ainda assim está bem distante, né? O buraco que o Botafogo se enfiou já é bem fundo, está cavando ainda, né? A gente não sabe quando vai parar de cavar, e isso pode comprometer toda a temporada seguinte do Botafogo a um ano mágico, né? Algo parecido, guardadas as devidas proporções, e estamos ainda em abril, não dá para a gente carimbar nada, mas parecido com o caminho que o Fluminense tomou também depois de conquistar a sua Libertadores em 2023, e aí teve um ano de 2024 para esquecer. O Botafogo até agora vem seguindo a cartilha, não a cartilha do Fluminense especificamente, os problemas são diferentes, tenho aqui alguns motivos listados, a gente vai conversar sobre isso, mas está seguindo a cartilha de, olha, tudo que está dando errado parece que foi planejado, parece que o planejamento, na verdade, foi esse. Então, antes da gente começar a falar individualmente sobre cada tema, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber o alerta do vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário aqui também no fim sobre Botafogo, sobre se isso também bate um pouco, tem um pouco a ver com algo que seu clube passou, atravessou aí nos últimos anos, sua opinião é bem-vinda. Pois bem, antes, só o seguinte, dá um contexto para você que pode não estar muito por dentro da situação do Botafogo. Ele tem o pior aproveitamento hoje, no dia que eu estou gravando, entre os 20 times da Série A em 2025. São 22 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 13 derrotas, contando os jogos oficiais. Dá 31,8% de aproveitamento. É o pior aproveitamento de todos os 20 times da Série A. Isso é chocante, mas eu acho que a principal estatística é o Botafogo, ao perder para o Estudiantes, igualou o número de derrotas da temporada passada. 13 derrotas em 2024, em 75 jogos, 13 derrotas em 2025, com 22 jogos. Isso sim é muito assustador, que já causou um impacto de perda de Recopa, perda de Supercopa do Brasil, torneios que o Botafogo não tinha na sua galeria, não tinha por que desprezar. Já causou um impacto aí eu acho que todo mundo concorda que não faz diferença, mas que foi a eliminação no Campeonato Carioca, não foi nem para a Taça Rio, então vai depender de se classificar para a Libertadores para jogar a próxima Copa do Brasil. E talvez um impacto que esteja em andamento, e esse sim muito grave, seria a eliminação na Libertadores na fase de grupos. Então bora lá para os 7 motivos para a crise do Botafogo. O primeiro, a gente pode falar sobre a saída arrastada do Arthur Jorge, quando tudo começou. Acabou o Brasileirão, o pessoal já sabia que o Arthur Jorge estava com o pé lá no time do Catar, já estava negociando, viajando, etc., mas acabou que só anunciou, o anúncio oficial do Botafogo só saiu no dia 3 de janeiro, ou seja, algumas semanas foram desperdiçadas numa tentativa de negociação com o Arthur Jorge, tentando talvez convencê-lo a ficar, aquela negociação de multa, etc. Então o Botafogo perdeu semanas preciosas aí do seu planejamento e já saiu atrasado. O motivo número 2 tem muito a ver com que é a demora para encontrar um substituto. E veja só, o Botafogo levou o não de muitas opções. Começou lá no André Jardine. Os nomes que eu vou citar não exatamente estão em ordem cronológica que o Botafogo tentou, porém todos saíram na imprensa. Seja porque foram cogitados, especulados, porque conversaram, porque chegaram a negociar, mas no fim das contas foram alvos de interesse do Botafogo e do John Textor. Então teve o André Jardine, que foi um namoro quase bem sucedido, né? O Jardine acabou sendo convencido pelo América do México a continuar, teria sido, acho que, um ótimo nome. Paulo Fonseca, que treina o Lyon, Tata Martino, Rafa Benítez, Tite, que acabou de negar o Corinthians, né, por uma questão de saúde mental, mas naquela época o Botafogo chegou a procurá-lo e ele sinalizou que
que não queria. Roberto Mantini e o português Vasco Matos, né? Que esse eu acho que foi o que chegou mais perto, estava numa madrugada e aí desistiu, alguma coisa relacionada à licença e tudo mais. Então o Botafogo demorou muito tempo e levou muitos nãos, né? Uma coisa está necessariamente ligada à outra, né? Se tivesse o Jardine já aceitado lá atrás, né? O Botafogo teria resolvido esse problema, a gente não estaria aqui provavelmente nem fazendo esse vídeo. Mas por que o Botafogo? Por que o Textor não conseguiu convencer esses treinadores? Foi dinheiro, foi planejamento, né? Foi o projeto que não foi tão vantajoso, ou ele mirou muito alto em alguns nomes. Eu nem citei o Hernan Crespo, né? Mas o nome do Crespo também foi cogitado, né? Talvez devesse ter pisado mais no chão, né? E aí isso nos leva ao terceiro motivo, que é o substituto foi o Renato Paiva. O Renato Paiva foi contratado numa reunião que ele teve com o Textor no dia do segundo jogo da Recopa, no auge da pressão, né? O Botafogo iria ali perder o título, foi um 4-0 no agregado até feio, e o Textor estava muito pressionado, porque o Botafogo não encontrava técnico, o tempo passava, aquele argumento de que o ano começava em abril já não estava pegando muito, né, pra torcida, e aí na pressa, ou não vou dizer nem pressa, eu não sei como é que foi de fato essa reunião, que não era um mosquitinho, uma mosca pra estar lá, mas tudo leva a crer que o Renato Paiva, ao ser a sétima, a oitava, a nona opção, claramente é uma contratação sem tanta convicção assim, porque o Paiva estava desempregado desde o dia zero, desde que o Arthur Jorge saiu, o Renato Paiva já estava desempregado, então houve um motivo pro Botafogo não ter procurado ele, né, bem antes. Então, só a gente ligar os pontos, a gente percebe que foi uma contratação sem convicção. E vai lá saber se foi uma imposição do Textor ou se o departamento de futebol do Botafogo aprovou, né? Isso a gente não sabe, mas foi uma contratação sem convicção, até porque se a gente fosse olhar o trabalho do Renato Paiva no Bahia, ou ouvisse a opinião de torcedores do Bahia, por que ele saiu do Bahia, como foi a passagem dele lá, acho que, em primeiro lugar, nem teria sido contratado, né? E o Paiva recebeu algo dourado em mãos, algo assim, um bem precioso, raríssimo no futebol brasileiro, que se chama pré-temporada. Com a eliminação do Botafogo ainda na Taça Guanabara, ele ganhou um mês de pré-temporada. O Botafogo enfrentou o Racing no Newton Santos no dia 27 de fevereiro e foi pegar o Palmeiras pelo Brasileiro no dia 30 de março. Um mês de pré-temporada. E, pelo que a gente está acompanhando agora, né, foi uma pré-temporada que seria a mesma coisa que você ter jogo quarto e domingo. A galera até brinca, né? Técnico ruim, torce pra não ter tempo pra treinar. Porque, né, esperou-se, nós esperamos, acho que todo mundo que tá ali no ciclo do futebol, acompanha futebol, esperava que o Botafogo fosse apresentar um futebol melhor, né? Não exatamente no primeiro jogo, até jogou bem contra o Palmeiras, acho que encaixou ali a proposta de jogo para aquela partida, mas depois, né, os problemas começaram a aparecer e estamos aqui hoje, eu tô aqui gravando esse vídeo, com o Botafogo somando 3 pontos na fase de grupos da Libertadores, um começo bem ruim de Brasileirão também. Vamos falar agora, para sair um pouco da questão do treinador em si e do mercado. Se teve algo que levou o Botafogo ao ano maravilhoso de 2024, foi o seu departamento de mercado. E como o Botafogo conseguiu contratar as peças que encaixaram muito bem, trabalho do Rafael Rezende, um abraço para ele, foi meu companheiro lá no Sport TV. Mas nesse ano, né, a relação saídas e entradas não funcionou. A começar pelas saídas, mais um motivo, a perda de referências. Luiz Henrique e Almada, não vamos nos escorar apenas nesses dois nomes, mas estamos aqui falando de dois dos 5 principais jogadores do Botafogo no segundo semestre, já que o Almada chega na metade do ano, não joga sempre, e o Luiz Henrique também dá uma engrenada na segunda metade, foram 2 dos 4 principais jogadores do Botafogo nesse segundo semestre. Então, são 2 referências, mas não apenas isso. Não sei se quem é torcedor, óbvio, sabe, mas quem não é torcedor não reparou que o Botafogo também perdeu peças importantes de rotação do elenco. Júnior Santos, que foi o artilheiro do time no ano, com 20 gols, o Júnior Santos saiu, foi vendido para o Atlético Mineiro. O Tietê, que era um cara que entrava, segurou a bronca ali no primeiro semestre. O Tiquinho, que não fez um bom ano, porém, acho que seria bem mais útil do que as peças que o Botafogo tem hoje no ataque. Adrielson, um zagueiro reserva bom. E o Oscar Romero, que deu uma assistência muito importante contra a LDU lá na fase de grupos do ano passado. E acabou de dar uma linda assistência para o Bernabé também no jogo do Internacional. É um jogador bom, importante para ter no elenco ali, um meia, criativo, enfim. Eu citei esse, assim, o Botafogo perdeu outros nomes, mas aí eu também não considero exatamente perdas, né? Alguns saíram em fim de contrato, acho que o Botafogo tinha algumas mudanças realmente para fazer no elenco. Eduardo, por exemplo, tinha que sair, ganhava bem, foi pro Cruzeiro e tal, mas algumas dessas saídas foram problemáticas. O Botafogo estava ciente que estava perdendo jogadores relevantes, no caso do Luiz Henrique e do Almada, mas também alguns de rotação de elenco numa temporada longa. Você sabe que eles são importantes. A gente vai para o próximo tópico, que tem a ver, né, exatamente com isso, porque são os substitutos. Houve uma grande queda no nível de contratações. Muitos nomes, eu acho que alguns desses nomes pode estar cedo para a gente opinar, vaticinar, carimbar, fracasso, deu errado. Mas o Botafogo investiu mais de 500 milhões de reais, então não foi dinheiro o problema. E até agora,
a gente não pode dizer que acertou em 10%. Ó, eu tenho uma lista aqui do GE assim que a janela fechou, e eu vou ler nome a nome e a gente vai conversando aqui sobre eles para ter uma noção até do impacto deles no time. Léo Link, goleiro reserva. Acho que foi até uma boa contratação para goleiro reserva, não jogou ainda, não foi exigido e tudo mais, então passa batido. Marçal acabou sendo recontratado, ele chegou a explorar o mercado e tal, não deu certo. O Botafogo já tem Alex Telles e Cuiabano. Marçal também é mais para profundidade de elenco, em caso de problemas de lesão e tudo mais. Não fez diferença até agora, investimentos que, né, não foram impactantes. Jair custou 12 milhões de euros, uma contratação caríssima. Porém, pelo que jogou até agora, né, o Jair é titular e aparenta ser o único nome dessa lista aqui que teve um impacto positivo, até o momento, né? Até 24 aqui de abril, o dia que a gente está gravando. O Jair eu acho que foi um acerto, jovem também, tem potencial de revenda e tudo mais. David Ricardo ainda não se mostrou uma peça, vai lá, muito confiável, eu acho que também muito cedo para, enfim, dizer que ele é um fracasso e tal, mas não teve ainda esse impacto no time titular. O Wendel vai chegar no meio do ano, uma contratação caríssima de 20 milhões de euros, porém todo mundo concorda que é um grande jogador, pelo menos deixou o Fluminense como uma bela promessa e o futebol que ele apresentou na Rússia, ninguém aqui assiste campeonato russo, o departamento de futebol do Botafogo certamente assiste, mas a gente concorda aqui que o Wendel é um bom jogador, uma boa contratação, só que ele só vem no meio do ano. E aí? Tá fazendo falta agora, né? Santi Rodrigues, meia veio do New York City, FC lá da MLS. Não vejo nenhum problema em contratar jogador da MLS e torcedor do Botafogo vai contratar, porque o Thiago Almada vem nessa condição, o Gregory e vários outros jogadores que vieram para o futebol brasileiro também. Mas o Santi Rodrigues, seja por uma questão de adaptação, uma lesão que ele teve, não encaixou no time. Também é difícil quando o time não pratica futebol, é difícil, né, o jogador se encaixar. Ele foi uma contratação de risco pelo valor, que a gente acha que, poxa, o Botafogo mandou bem explorar esse mercado, mas até agora também não fez diferença. Arthur, atacante que tem sido o inimigo do gol, teve já boas passagens por Bragantino, Palmeiras, também estava lá na Rússia. Até agora é um nome que não fez diferença, né? Ainda mais em comparação com o Luiz Henrique. São canhotos, mas acho que para um pouco por aí, né? O Luiz Henrique tinha uma importância, uma relevância, né? Ele fazia muito mais coisa que o Arthur, que até desperdiçou 2 chances de cabeça com 1,68 m, né, no jogo contra o Estudiantes. Natan Fernandes não jogou até agora. Não sei nem o que falar dele. Não jogou e não foi barato, tá? 7,5 milhões de dólares. Juan Cruz, 8 milhões de euros. Essa aí, complicadíssima, tá? Defender. Complicadíssima. Também entrou, não fez nada e não dá indícios. Já não dava indícios desde Santos, Vasco, que ia virar jogador e foi bem caro, tá? Por que ele não fez até agora na carreira. Elias Manuel, que entrou na fogueira, né? Entrou nos 2 jogos da Libertadores, entrou meio que na fogueira. Não parece também ter nível de Botafogo. E para fechar, o Jefinho, que já estava no clube, porém dessa vez ele foi comprado para aliviar as contas do Lyon por 5,3 milhões de euros ali na contabilidade. Ora, se foram de fato 5 milhões de euros, o Botafogo poderia ter usado esse nome para encontrar esse dinheiro para encontrar um nome melhor. Concordamos, certo? Então, de todas as contratações que eu li, citadas, todas que aconteceram até agora na janela, Jair, basicamente. Jair e Wendel. A gente alivia para o Jair, Wendel, Santi Rodrigues pode vir a jogar bola, o Arthur também pode vir a jogar bola, mas assim, qual o impacto no time? Então, perdeu as referências, perderam os jogadores, o Botafogo perdeu o jogador de rotação importante, e quem chegou, a reposição não funcionou. Então isso naturalmente já ilustra uma queda de rendimento, né? Uma queda de qualidade do elenco que se nota, né? Com a passagem dos jogos, quando a profundidade de elenco ainda é mais necessária, você perde ali a base do time titular, alguns titulares importantes. Bem, banco não tem. Ok, né? Vamos falar agora de campo e bola. Queda no desempenho individual. Primeiro, assim, acho que coletivo e individual andam juntos. A gente vê exemplos todos os dias. Vamos pegar aqui o mais recente, seleção brasileira. Quando o coletivo não funciona, os jogadores dificilmente vão conseguir performar.
E aí, no caso do Botafogo, é aquela sensação de o melhor é quem está no banco. Pô, quando joga o Patrick de Paula, o melhor é o Matheus Martins. Quando ele vai para um esquema com o Matheus Martins na ponta e o Savarino no meio, poxa, será que o Patrick de Paula não poderia ajudar? Lateral direita, pô, é o Matheus Ponte ou é o Vitinho? É sempre quem tá no banco, né? Os volantes, hoje sem reposição. O Alan também não funcionou, né? Queda de rendimento do Gregory, do Marlon Freitas, não tem ninguém para entrar, então vamos combinar que, né, o Igor Jesus caiu em números, porém super compreensível porque a bola não chega com qualidade. O Savarino joga fora de posição, então é de se esperar também que o Savarino jogando aberto na ponta vai ter uma queda de rendimento. E aí a gente já invade aqui no sétimo motivo, que são os problemas coletivos. O Botafogo é um time hoje que finaliza pouco. Se eu não me engano, é o brasileiro com menos finalizações por jogo na Libertadores. É um time que criou, em 5 jogos do Brasileirão, 5 gols de XG. Então é média de 1 XG por jogo, sendo que teve um jogo ali contra o Juventude que foi um pouquinho fora da curva. O Botafogo é um time que cria pouco e que tem sofrido gol com mais facilidade. Não tem tido encaixe de marcação sob pressão. Não é um time que sai mais rápido para contra-ataque, é um time super direto. Então, os problemas coletivos estão ali rondando, eles estão nítidos, né? O torcedor já não tem mais prazer de assistir ao jogo. Até um comentário do LED curioso no Redação Sport TV, né? O Botafogo se tornou um time chato, né? E, cara, há pouquíssimos meses o Botafogo era o time mais legal de se assistir no futebol brasileiro, futebol sul-americano. E se tornou um time chato, modorrento, não sai nada no jogo do Botafogo. Contra o Estudiantes, o John frangou. Cara, frangaço, né? Histórico. Um frango, de fato, absurdo. Mas qual foi a sensação ao assistir ao jogo? Né? Eu assisti ao jogo inteiro, meus amigos botafoguenses, né, que eu troquei ideia, também tiveram essa sensação, que se não sai o gol ali do Estudiantes naquele ponto ali do primeiro tempo, ou o Estudiantes iria fazer o gol depois, ou o Botafogo não ia fazer mais nada, porque o Botafogo hoje é uma inércia dentro de campo. Teve a bola na trave do Savarino, as cabeçadas do Arthur, mas é isso, são também jogadores que não conseguem concluir jogadas tão bem como antes e tal. Então o Botafogo hoje se tornou um time previsível, um time modorrento, chato de se assistir, e tá claro que o Renato Paiva não vai tirar nada dali, não vai conseguir, sabe? Porque já tivemos aí um mês de futebol, mas ele teve um mês de pré-temporada, não vamos ignorar, tá? Então o argumento tempo não cola. E é simplesmente a sensação. Então eu acho que o Botafogo, para tentar salvar a sua temporada, quando eu digo salvar a temporada, não ser eliminado da Libertadores agora, porque a Libertadores, a fase de grupo se resolve agora. O Botafogo tem 3 pontos em 3 rodadas. Também tinha isso no ano passado. É verdade, mas o Botafogo já jogava melhor no Brasileiro e conseguiu ali com os 10 pontos passar em segundo. O Botafogo vai precisar, pelo menos, se classificar. Agora, se for em segundo, né, que seja, eu acho que qualquer botafoguense assinaria isso agora, para renovar a esperança para o segundo semestre. E aí, com uma janela no meio do ano, assim, não estou nem vislumbrando o Mundial, porque eu acho que o torcedor do Botafogo também, com o Mundial, PSG, Atlético de Madrid no grupo, ele está mais preocupado com o Seattle Sounders. Que talvez, eu nem estou acompanhando o Seattle Sounders, mas diria que faria frente ao Botafogo tranquilamente. Do jeito que o Botafogo vem jogando, né, que perdeu para o Estudiantes e Laú, que não são nada demais. Né? O Botafogo vem perdendo jogos com tranquilidade, se acostumou a perder. Esse Botafogo no Mundial, acho que não tem nem que olhar para o Mundial com alguma esperança. O negócio é a janela pós-Mundial e conseguir dar uma ajeitada no time e se manter vivo na Libertadores até lá. Título de brasileiro? Acho muito improvável. Então o Botafogo tem aí nas próximas semanas, eu acho que vai decidir a sua vida na Libertadores. E hoje a sensação é que o Botafogo não vai conseguir passar. Por mais que o grupo seja bem acessível, tá? O Estudiantes está muito mal no Campeonato Argentino, continua mal. Havia perdido em casa para a Laú. A Laú não tem nada demais como time. E o Botafogo se complicou nesse grupo, né? Ainda mais com o Carabobo, que foi fazer o gol da vitória numa falta desviada lá do Patrick de Paula, depois fez o 2-0, mas, enfim,
Eu acho que o Botafogo tem semanas importantes aí pela frente para tentar salvar o seu ano no sentido de não ser eliminado da Libertadores e para a Sul-Americana, né? Beleza, mas seria uma decepção, né? O atual campeão cair na fase de grupos da Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer se o John Textor vai dar o braço a torcer. E um outro tema que não é um motivo, mas é importante acompanhar daqui para frente, a situação do Lyon. Muito disso que aconteceu com o Botafogo foi por até um descaso do Textor pelo fato de a outra casa dele, o Lyon, estar pegando fogo. E o Lyon, com os problemas que está tendo com a comissão reguladora lá na França, que está o ameaçando de rebaixamento, caso não comprove as contas, o Lyon corre risco de não se classificar para a próxima Champions, perder uma receita importante, ser rebaixado. Aí, meus amigos, isso vai ter um impacto enorme na Eagle e diretamente o impacto no Botafogo. Então, se fosse você, meu amigo botafoguense, torceria bastante para o Lyon nessa reta final de campeonato francês, tá? Mas esse é um assunto até para um outro vídeo, a gente desenvolve lá na frente. Ônus e bônus de você pertencer a um MCO, né, a um grupo multiclubes, a você ter dono, né? Nem tudo é maravilhoso como era o ano passado, talvez nem tudo seja desesperador como esse ano, mas o Botafogo precisa aprender com esses erros o mais rápido possível. E o Textor tem que mostrar na prática, não é dando declaração falando que confia no treinador. Eu acho que a torcida já não compra mais esse barulho. Valeu? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta aí. Tamo junto, aquele abraço. Tchau, tchau.